Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus, para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças, e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. No Evangelho de hoje, vemos Jesus corrigindo seus discípulos. Eles tomam o cuidado para impedir que as crianças se aproximem dele. Jesus, porém, abençoa essas crianças. De fato, ele as apresenta como um modelo do que todo seguidor seu deve ser, todo aquele que deseja entrar no seu reino de humildade, amor e vida. A propósito desse texto do Evangelho de Mateus, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, a atitude dos discípulos é impressionante. O Evangelho, que nos oferece um testemunho confiável, não os coloca em uma posição muito favorável. Fazendo apenas algumas alusões, vemos, por exemplo, que eles são retratados discutindo ao longo do caminho sobre quem é o maior, reivindicando o primeiro lugar. Disse também que eles não entenderam o que Jesus queria dizer. Vemos até que seus amigos mais próximos adormeceram no momento de maior agonia do Senhor, no Horto das Oliveiras, e acabaram abandonando. Hoje, o Evangelho nos oferece outra cena lamentável. Os discípulos estão ocupados em impedir e não facilitar algumas pobres crianças que se aproximam do Senhor. Jesus precisa corrigi-los, dizendo: Deixe as crianças e não as proibais de virem a mim. Temo que, às vezes, nós, discípulos de Jesus, impeçamos, em vez de facilitar, o encontro com Jesus, como se ele fosse um Senhor apenas dos puros ou dos escolhidos. É até possível que tu sejas daqueles que se impede de se aproximar de Jesus. Tens medo de se voltar para ele, de recebê-lo. Por favor, não te esqueças disso. Lembre-se da parábola do filho pródigo. O Senhor anseia que tu venhas a ele, mesmo que tenha ido para longe ou retornado com as roupas manchadas pelo pecado. Ele te receberá com abraços e beijos. Ele só quer que tu te arrependas, que voltes para ele, que vivas reconciliado em uma preciosa relação de amizade e amor com ele. Não temas tuas fraquezas e inconstâncias, pois ele as conhece bem. Perguntas-te: és um daqueles que facilita, mesmo para aqueles que estão distantes, o encontro com Deus? Ou é intransigente e com teus julgamentos e fechamentos os impede de se aproximar do Senhor? Em segundo lugar, é importante notar que os discípulos impediram as crianças de se aproximarem de Jesus porque, naquela sociedade judaica, as crianças eram consideradas marginais, de pouco valor. Recordemos a passagem da multiplicação dos pães e dos peixes, onde o evangelista São Mateus nos diz: os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. As crianças simplesmente não contavam. É razoável pensar, ao contrário, que se quem se aproximasse tivesse sido um líder judeu, um fariseu rico ou um centurião poderoso, aqueles discípulos teriam facilitado o encontro, o acesso a Jesus. Os discípulos, portanto, continuam a não compreender o que Jesus lhes explicou tantas vezes: que as pequenas coisas do mundo são preferidas por Deus, que os menores são os primeiros para Ele, que o seu papel não é acolher os poderosos, mas acolher e curar os doentes, conversar e comer com os pecadores, abençoar as crianças. Ele o dirá muito bem em outro lugar: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Portanto, são os fracos, os cansados, os menores entre eles que ele veio procurar. E quando se aproximam, o encontram. Ele não os repreende,
Mas, como nos diz o Evangelho de hoje, impõe as mãos sobre eles, os acaricia e os abençoa. Este é sempre Jesus, porque este é o nosso Deus. Perguntas-te: que lugar os menores, os simples, ocupam em tua vida? Sabes acolhê-los ou permaneces indiferente a eles? Em terceiro lugar, neste breve texto, Jesus não apenas corrige seus discípulos ao acolherem essas crianças, não apenas termina impondo as mãos sobre elas e abençoando, mas acrescenta: delas é o reino dos céus. Jesus apresenta as crianças como um modelo de como seus seguidores, todos os habitantes do reino, devem ser. Podemos expressar isso de uma outra forma. Jesus está dizendo: se queres que Deus reine em ti, tu deves ser como uma criança. E isso pode ser entendido de muitas maneiras, porque uma criança é um modelo de candura, de inocência, mas também de humildade. Uma criança dificilmente terá ares de grandeza. Além disso, e talvez isso seja o mais importante aqui, uma criança é um exemplo de dependência e confiança em relação aos seus pais. Ela sabe que deve receber tudo deles. Bem, Jesus também te convida. Se queres que Deus reine em ti e te enchas com sua paz e amor, seja puro de coração, humilde e, acima de tudo, sejas completamente dependente de Deus, Pai bom, e depositas toda a tua confiança nele. És tão simples quanto uma criança. És humilde e confia completamente em teu Pai Deus? Que este Evangelho te leve a tornar-te, por meio de palavras e ações, um facilitador do encontro com Jesus, e também a aproximar-te dele, como se estivesses te aproximando do teu melhor amigo. Que este Evangelho também te leve a ser simples e humilde de coração, como uma criança, e a depositar toda a tua confiança em Deus. Que o Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna.